feio o vaso. Feio o cenário. Olá, eu sou a Tânia E eu sou a Dina. e estamos num novo episódio de Porta Aberta, Dina e Tânia. Bem-vindos. Bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um tema sobre o qual as pessoas também nos falam muito e sobre o qual nos procuram muito, e vamos tentar um registro um bocadinho diferente, mais próximo do real, ou seja, daquilo que nós entre as duas fazemos mesmo quando discutimos um tema. E portanto estamos assim a anunciar isso para vocês não estranharem hoje uma postura mais descontraída e até aparentemente menos preparada, mas não foi menos preparada, será muito mais próximo do natural, daquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia. Então, falamos de erros de escrita. Em que circunstâncias é que... Bom, então, uma das coisas que costuma acontecer muito é nos perguntarem, professores, pais, outros profissionais, acontece nos perguntarem, nos virem com um texto de uma criança que dá muitos erros. Esta é uma das questões importantes, é que os professores nos perguntam se são muitos ou poucos erros. E muitas vezes, e aconteceu há muito pouco tempo, uma professora que me pediu ajuda porque queria estratégias sobre o que é que ela podia fazer para ajudar uma criança que fazia muitas trocas de letras. E isso faz-me sempre, este nome, trocas de letras, faz-me sempre pensar e perguntar. E no fundo queria-te lançar a ti esta mesma pergunta, não é? O que é que nós podemos fazer para trocas de letras? Não é? É isso, nós falamos muitas vezes sobre isso e a caracterização e a designação troca remete para uma vasta possibilidade, não é? Porque troca é o erro que nós vemos à superfície, é uma caracterização muito periférica, é um resultado, é um sintoma, mas não traduz aquilo que pode estar na base do erro. Logo, eu dizer que uma criança tem trocas, a nós não nos permite perceber que tipo de conclusão é que podemos tirar e mesmo que cheguemos à conclusão de que é uma criança que pode ser ajudada por um terapeuta da fala, ou um psicólogo, ou um professor, só chegaremos a isso quando percebermos que tipo de erros é que ela faz efetivamente, ou seja, qual é a gênese do erro, o que é que está a despoltar o erro, o que é que está a provocar aquele erro. E para isso precisamos fazer uma análise do erro, não é? E para isso recorremos a outros instrumentos que classificam, que analisam o erro, que o classificam em função da sua natureza. E nós até lhe atribuímos nomes diferentes, portanto, duas trocas de letras podem ter dois nomes diferentes, porque têm duas naturezas distintas, porque provém de dois tipos de dificuldade distintos, não é? Sim, só o nome, troca de letras por troca de letras, é difícil de responder o que fazer, não é? Porque aquela troca de letras, ou várias trocas de letras, podem ter naturezas distintas, ou seja, quando estamos a tentar dizer que são naturezas diferentes, são processos cognitivos distintos, ou seja, aquilo que levou à ocorrência daquela manifestação, como tu dizes, é só qualquer coisa que sai, é um output, é qualquer coisa que é um resultado. Esse resultado teve uma decisão, primeiro, uma decisão que é cognitiva. Sim. E essa decisão pode ter sido diferente em diferentes momentos, até no mesmo texto, na mesma criança. Ou seja, ela agora pode estar a fazer uma troca de letras porque decidiu um aspecto, porque o percurso, o caminho foi agora faz outro tipo de troca de letras, e estas diferentes naturezas vão condicionar até a estratégia que eu posso usar com esta criança, porque na verdade o que estamos a dizer é que também não dá para trabalhar a troca de letras por si só. É mais fácil perceber qual é a natureza e ajustar a intervenção e as estratégias à natureza, à causa e ao processo cognitivo que está à volta desse erro, não é? Podemos dar exemplos, não é? Para ilustrar o que estamos aqui a dizer,
um erro muito frequente na escrita de crianças, que tanto pode ocorrer na fase inicial da aprendizagem, obviamente, mas se perdurar pode ser preocupante e até refletir outro tipo de dificuldades. Uma troca comum é trocar a letra F com a letra V, não é? A letra F com a letra V. Ou seja, é uma troca de letras, de facto. Sim, mas que pode decorrer de quê? De uma dificuldade no processamento fonológico, não é? Ou seja, na dificuldade de saber qual o som que eu tenho que usar naquela palavra, qual é que cabe ali e quais são as propriedades e também qual é a sua representação, qual é a representação física na letra, qual a letra que eu uso para este som. E isto tudo que eu disse é o processamento fonológico interrelacionado com a escrita para chegar à decisão do produto final, que é, então eu escrevo a letra F ou a letra V, não é? Exato. Portanto, decorre de uma decisão que é feita mentalmente e que depende do que a criança tem lá armazenado, não é? E daquilo e do reconhecimento que ela faz dela. Portanto, se ela não tiver dificuldades em reconhecer, não, isto é claramente o som F, e eu sei que a letra que corresponde a isto é o F e é o F que eu vou escolher, e por outro lado isto é claramente o som V e a letra que eu vou escolher corresponde que é o V, ou isto está muito claro na cabeça dela, nós fazemos isto intuitivamente. Claro que as crianças estão a aprender, pensam um pouco mais sobre este assunto, mas é esta a relação que fazem. Sobre a letra, não sobre a diferença entre os sons, não é? Isso à partida está completamente implícito, não é? Nenhum adulto ou nenhuma criança em que esteja tudo de forma perfeita, não há qualquer tipo de confusão entre FIV, faca, vaca, é completamente distinto, não é? É isso. Podem não ser tão sensíveis a essa propriedade e isso já significa qualquer coisa, não é? Ou seja, o trabalho, a explicitação mais gostosa é qual das duas letras que eu aprendi há pouco tempo a escrever é que corresponde. Portanto, o trabalho, a reflexão é sobretudo sobre a correspondência, não sobre o ponto de partida. E essa é que demora um pouquinho mais tempo, numa fase no primeiro ano, porque eles estão a aprender as letras, vão ter que as memorizar, vão ter que lembrar-se da forma, da relação com o som, não é? Daí nós dizemos que é qualquer coisa que é comum acontecer no início. O problema é que é quando a dificuldade não está na correspondência, mas logo na base, que é elas, à partida, confundem estes dois sons. E aí é que nós dizemos que é uma dificuldade de natureza fonológica. Elas nem têm a consciência disso, porque isto é um ato implícito, contrariamente ao processo de correspondência, e elas nem pensam sobre isso. O problema é que já há confusões no armazém entre o som V e o som F. Logo, todo o percurso que vai até à escrita vai ficar interrompido, não é? Exato. E ora vão acertar, ora não vão acertar, porque uma pergunta que nos fazem muitas vezes é o quê? Ou uma reflexão que nos fazem. Mas ele às vezes consegue, não é? Portanto, não pode ser isso. Parece que é falta de atenção. Às vezes, nestas vezes é um bocadinho ao totoloto. Deixa-me cá ver este aqui é o quê? Então vai este. Agora deixa-me. Pronto. Não sei. Muitos deles até escrevem uma letra, riscam e fazem outra vez, que é para sermos nós a escolher qual é que fica bem ali, porque eles não sabem muito bem qual é, não é? É isso. É um conflito. E todas as dificuldades que nós manifestamos, normalmente não ocorrem sempre para um lado ou para o outro. Portanto, quando eu confundo a esquerda e a direita, às vezes vou acertar, outras vezes não vou acertar. Aqui é a mesma coisa. Se na base eu confundo dois sons, às vezes vou acertar, outras vezes não vou acertar. Por isso é que quando nos dizem, mas ele aqui, até escolheu bem. Isto é muito comum, até é expectável que seja assim. Aliás, era muito fácil de resolver se eles fizessem sistematicamente ao contrário. É muito importante. Às vezes nós não confiamos totalmente na capacidade das crianças, porque elas próprias muitas vezes dizem, eu confundo estes, eu não tenho a certeza qual é. E isso dá a resposta que eles não sabem sequer. Sim, alguns verbalizam isso, mas nem todos verbalizam. Mas às vezes eles dizem, não é? Dizem. Então, isso seria uma das naturezas para uma troca de letras, mas também não é a única. Não, temos outras coisas, por exemplo, há erros do género, vamos lá pensar, massa escrito com 2 S ou com C cedilha. Isto é o quê? Pode ser o quê? É uma troca de letras. Isso é uma troca de letras. Ou um dígrafo com uma letra, mas há um conjunto trocado, 2 S, C cedilha, não é? Portanto, eu não sei quando é que eu uso 2 S, quando é que eu tenho que usar, ou quando é que eu uso um C cedilha. Ok. E isto terá alguma coisa a ver com sons também aí trocados ou não? Então eu vou fazer os dois sons. As letras são 2 S, faz o som S.
E o C de cedilha faz o som S. Se eu souber esta regra, sei isto, não é? Se eu souber esta regra. Que aí já começa por aí, não é? Portanto, só esse pressuposto já me leva a questionar o seguinte, portanto, se uma criança trocou, é porque possivelmente pode não saber esta regra. Pode não saber que há várias, que este som pode ter várias letras, ou que aquelas letras fazem este mesmo som, esta representação. Alguém lhe deve ter dito, mas ele ainda não assimilou, etc. Mas na base não há diferenças sonoras entre S escrito com 2 S ou S escrito com C cedilha, ou até S escrito sem cedilha quando está antes do E, do I ou do U. É sempre o mesmo som, não tem julgamento prévio, não é? Lá no armazém aquilo, pronto, fonologicamente aquilo varre, não é? Bem, já passou, é mais no fim, na decisão ortográfica, que a criança é obrigada a refletir e a ter a escolha certa. Portanto, aqui nós diríamos que é uma troca de sons, uma troca de letras, mas que pode ter uma natureza diferente. Já não iríamos chamar fonológico, ou seja, porque não é a área, ou não é o domínio fonológico que está na base desta troca, não é esse processo cognitivo, não é uma interrupção neste processo cognitivo, mas provavelmente há uma interrupção noutro processo cognitivo que está no domínio da ortografia, da aprendizagem formal do sistema alfabético, não é? Também. Então, eu tenho que, quando é das diferenças entre 2 S e C de cedilha, de facto eu tenho que saber regras ortográficas, mas também tenho que usar a memória ortográfica, que também faz parte aqui da ortografia, que é, eu tenho que saber regras, mas também tenho algumas palavras, muitas, que tenho que decorar que se escrevem daquela forma, ou seja, tenho que saber em que caso é que eu uso os 2 S e em que caso é que não uso os dois, em que casos é que eu uso o C de cedilha em vez dos 2 S, quando estou a cumprir a regra ortográfica, não é? Porque eu posso não saber fazer isso porque nem sequer estou a cumprir a regra ortográfica, mas isso ia acontecer uma coisa como, em vez de 2 S, escrevia só um, por exemplo, não é? E aí eu não estou a cumprir a regra ortográfica. Aqui eu posso estar a cumprir a regra ortográfica, mas não sei quando é que tenho que usar uma coisa, quando é que tenho que usar outra. Esta nossa conversa, nós não temos muito mais tempo, mas poderíamos até exemplificar com outras trocas, não é? Que na verdade nem são semelhantes ao F, V, nem são semelhantes aos 2 S, C cedilha, têm outras naturezas. Portanto, isto leva-nos a... O que é que pode ser então interessante fazermos? O que é que os profissionais que trabalham nesta área têm que procurar saber fazer para ajudar estas crianças e trabalhar com profissionais e podermos lá estar a ajudar estas crianças? O que é que temos que aprender? Na verdade, acho que a identificação da natureza destes processos cognitivos vão conduzir a nossa avaliação, porque em princípio iremos centrar a avaliação no processo cognitivo, na identificação de como é que, se as trocas forem fonológicas, vamos tentar descrever como é que o processamento fonológico desta criança está a decorrer. Se for ortográfico, vamos tentar entender como é que é o processador ortográfico, e se for outro, um dia poderemos falar especificamente sobre todos, visual, não é? Psicomotor, portanto, dependendo da natureza, a nossa avaliação vai se centrar nessa descrição. Por outro lado, e para isso é que serve a avaliação, as estratégias de intervenção, ou seja, a minha resposta, por exemplo, a este professor teria que ser que tipo de trocas de letras, que processos cognitivos estão envolvidos nas trocas de letras, porque elas são só, a troca de letras por si só é só uma manifestação, para eu poder então escolher qual as estratégias, se é uma estratégia fonológica, se é uma estratégia ortográfica, se é uma estratégia visual ou outra, não é? Aquilo que nós encontramos, as respostas que nós encontramos a este tipo de análise, não é? São classificações sobre as quais vários autores trabalharam, e é óbvio que nestas classificações nós encontramos marcas da sua formação, da sua investigação, da sua, enfim. Se pensarmos, por exemplo, na área da educação, temos disponíveis propostas muito interessantes, que têm uma visão muito na perspectiva da educação, não é? Das didáticas, também com, naturalmente, uma leitura cognitiva, porque é quase impossível fazer isso, as neurociências contribuem muito para esta interpretação.
o Luís Barbeiro, por exemplo, e colegas têm uma proposta descrita nas brochuras do PNEP, do Plano Nacional do Ensino Português, sobre as quais várias pessoas trabalharam uns anos atrás, e há uma brochura disponível gratuitamente na internet que se debruça especificamente sobre os erros de escrita. Portanto, é interessante se as pessoas têm interesse nesta área, lerem sobre isso. Nós também trabalhamos muito numa classificação já há muito tempo. Comecei a trabalhar nela há muito tempo, depois fomos melhorando esta classificação. E normalmente utilizamos nas formações, também. sim, vai haver agora uma em outubro, cá em Lisboa, não é? Que tu vais dar. Sim, e depois em Braga em fevereiro. Em fevereiro. E aí, esta classificação tem algum suporte escrito no âmbito de monografias de mestrado ou de doutoramentos que algumas pessoas utilizaram nas suas investigações, ou de licenciatura também. A riqueza desta classificação já é sobretudo passado no âmbito de uma formação, por exemplo. Temos outras propostas. Me lembrar do livro de dificuldades de aprendizagem na leitura e na escrita, julgo eu que é assim o título, do Jaime Zorzi, que tem uma proposta de classificação que tem especificidades do português do Brasil e, portanto, é preciso aqui... Certo, mas lá está, perifericamente tem especificidades do português do Brasil, mas faz uma leitura muito cognitiva. Ele tem ali uma mistura entre aspectos que são mais periféricos e outros mais sistémicos. Mas, de qualquer forma, é um tipo de classificação que não é baseado na manifestação, é sempre baseado neste aspecto, não é, de descrição do processo cognitivo que está envolvido naquela decisão, não é? Mas também autores portugueses, a Graça Pinto, no livro 94, começou a falar sobre isto, erros linguísticos, começou a fazer esta distinção entre erros linguísticos ou psicolinguísticos versus erros ortográficos. Não fala muito sobre os psicomotores, mas enfim, há vários materiais disponíveis na praça que nos podem ajudar. E agora estava aqui a pensar, há vários materiais portugueses, estrangeiros, há recursos sem ser uma classificação, vou chamá-la tradicional, não sei se este termo seria o ideal, para não... São classificações que têm uma proposta diferente daquilo que até vem descrito, se calhar, na maioria até das gramáticas e outros, não é? Trocas de letras, etc. Mas agora ocorre-me só, e acho que para terminarmos também, ocorre-me só propor ou perguntar-te se nós estamos aqui a falar de escrita, se isto não poderia ser trazido também exatamente o mesmo princípio para a leitura. Eu acho que é importante que fique bem claro que esta possibilidade de transferência não é uma transferência linear, ou seja, que é outra pergunta que as pessoas nos fazem muitas vezes. Então, mas se escreve assim, vai ler assim, ou se lê assim, vai escrever assim? Não de todo. É como aquilo que dizemos, não necessariamente o entendemos da mesma maneira. São processos diferentes, portanto não vamos encontrar ipsis verbo numa coisa dos dois lados, das modalidades, não é? Mas a abordagem em si, na análise, claro que sim, do ponto de vista, ou seja, quando um miúdo tem dificuldades, tropeça numa palavra, há que olhar para esse tropeço no sentido de perceber se o problema foi lexical, porque trocou manhã com madrugada, são conceitos que fazem parte do mesmo campo, ou se disse manhã em vez de manhã e aqui a interpretação já é outra, pode ser qualquer coisa de natureza mais fonológica ou eventualmente psicomotor no reconhecimento de algum grafismo, enfim, são várias as leituras logo. Agora lembro-me assim de eu disse uma coisa como girafa em vez de girafa. Por exemplo, isso seria mais ortográfico, portanto, o racional em si, o paradigma em si, os paradigmas sobre os quais nós devemos pensar, eu diria que são mesmo as hesitações. Muitas vezes as crianças estão, não é que façam trocas, mas demoram mais tempo a processar, e quando nós vamos perceber, elas demoram sempre mais tempo a processar em palavras que têm complexidade ou uma não transparência na sua conversão da leitura e da ortografia, não é? Claro. E então não deixa de ser o mesmo mecanismo ortográfico, é sempre o mesmo, neste caso manifestado por hesitações, mas pode ser manifestado por trocas. Então, até a manifestação, as diferentes manifestações podem envolver o mesmo processo cognitivo, tendo manifestações distintas. São cartões de visita, são sinais aos quais nós devemos atentar, e acho que era esta a mensagem que nós queríamos passar hoje. Mas vamos
provavelmente explorar mais vezes e voltar a estes temas também, Sim. não é? Sim. Sim. Então pronto. Obrigada Ok. e até para a semana. Até ao próximo domingo. Adeus. Obrigada.